Olá! Nesta análise audiovisual vamos discutir hipoxemia durante a cirurgia de tórax por vídeo. Como manejar? Esta análise audiovisual é baseada no artigo de revisão publicado na Current Opinion in Anesthesiology de 2011, que discute a ventilação monopulmonar e a oxigenação arterial, com ênfase na cirurgia de tórax por vídeo. Os autores são Seiji Ishigawa e Jane Lozer, ambos do Departamento de Anestesia do Hospital Geral de Vancouver, Canadá. A ventilação monopulmonar gera um shunt imediato direita-esquerda, o que aumenta a chance de hipoxemia intraoperatória. A vasoconstricção pulmonar hipóxica, que ocorre no pulmão não ventilado, pulmão que está sendo operado, reduz a fração desse shunt. Os novos agentes anestésicos geram uma menor inibição na vasoconstricção pulmonar hipóxica do que os agentes mais antigos. Além disso, o isolamento pulmonar está sendo realizado de maneira mais precisa graças ao uso sistemático da broncoscopia. Mesmo assim, a hipoxemia ainda ocorre em 8 a 24% dos casos de cirurgia com ventilação monopulmonar. Devemos utilizar a ventilação protetora na ventilação monopulmonar, utilizando baixos volumes correntes entre 4 e 6 ml por quilo de peso ideal. Utilizar sempre PIP, variando o PIP de acordo com a demanda de cada paciente, lembrando que PIPs muito altos podem aumentar o desvio para o pulmão que não está sendo ventilado e gerar mais hipoxemia. A hipercapnia permissiva gera uma ação protetora, anti-inflamatória e ainda potencializa a vasoconstricção pulmonar hipóxica, melhorando ainda mais a oxigenação. E qual o melhor método ventilatório? VCV ou PCV? A ventilação controlada por pressão, teoricamente, gera uma melhor aeração pulmonar, por promover um fluxo decrescente. Porém, nenhum estudo mostrou superioridade entre um método e outro. O que vale mais é individualizar os parâmetros ventilatórios para cada paciente. Isto é mais relevante do que escolher um ou outro modo ventilatório. Com o advento de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, a videotoracoscopia e mais recentemente a cirurgia robótica, o adequado isolamento pulmonar e ventilação monopulmonar passaram a ser mandatórios para a execução do procedimento. Além disso, posições em prona e decúbito dorsal passaram a ser mais comuns. Com isso, aumentou o receio de ocorrência de hipoxemia intraoperatória. Na esofagectomia em prona, quando comparada com o decúbito lateral, a ventilação monopulmonar em prona mostrou uma oxigenação superior. O efeito gravitacional, que promoveria um desvio de 10% do débito cardíaco do pulmão não dependente, aquele que está em cima sendo operado, para o pulmão dependente, aquele que está embaixo sendo ventilado, seria responsável por essa melhor oxigenação. Porém, alguns autores questionam o efeito gravitacional e atribuem essa melhor PO2 do decúbito lateral comparado ao decúbito dorsal a fatores vasculares. Alguns autores questionaram o uso de anestésicos locais em altas concentrações por atribuírem inibição da vasoconstricção pulmonar hipóxica. Porém, esse fenômeno não ocorre. E, independente do uso de anestésicos locais por via peridural, não há efeito na oxigenação na ventilação monopulmonar, se o débito cardíaco for mantido. Quando ocorre hipoxemia durante a ventilação monopulmonar, podemos no pulmão dependente realizar manobras de recrutamento alveolar. Estas manobras às vezes podem gerar instabilidade hemodinâmica, pois reduzem a pré-carga, o débito cardíaco e a pressão arterial sistêmica. Em geral, essa instabilidade não dura mais do que 2 minutos e ela é minimizada com o uso do tubo dupla-luz, pois há uma conexão direta da pressão atmosférica com o pulmão não dependente e, consequentemente, menos variações da pressão intratorácica e menos instabilidade hemodinâmica. Pode ocorrer também barotrauma e, em casos de crianças com sepse pulmonar, ocorrer translocação de citocinas inflamatórias do pulmão para a circulação sistêmica. Em geral, as manobras de recrutamento alveolar geram um aumento transitório da oxigenação
e é muito comum você precisar repetir essas manobras durante o procedimento. No pulmão não dependente, pode-se retornar à ventilação bipulmonar, mas isso torna inviável o procedimento por vídeo. Pode-se também instituir CPAP. Essa manobra era muito realizada na época da cirurgia aberta, mas na cirurgia por vídeo, o CPAP no pulmão não dependente inviabiliza o procedimento. Tem-se utilizado o broncoscópio, que é introduzido no pulmão não dependente, posicionado em lobo ou segmento não operado. Institui-se um fluxo de 5 litros por minuto por 20 segundos pelo canal de aspiração do broncoscópio. Com isso, você só insufla aquele lobo que não está sendo operado e você não atrapalha tanto o cirurgião, que pode continuar realizando o procedimento por vídeo. A outra técnica é conectar um filtro na extremidade proximal do tubo que está em contato com o pulmão não dependente. Você institui um fluxo de 2 litros por minuto de oxigênio pela linha de capnografia, pela entrada da linha de capnografia, e oclui digitalmente esse filtro por 2 segundos e libera por 8 segundos. Isso gera um volume de 66 ml, que não seria suficiente para insuflar o pulmão a ponto de atrapalhar o cirurgião, mas melhora a oxigenação. O clampeamento pulmonar da artéria pulmonar é uma manobra que deve ser realizada apenas em casos extremos. Pode-se também realizar a compressão mecânica do pulmão não dependente. Essa manobra é realizada pelo cirurgião, assim como o clampeamento da artéria pulmonar. Mas para ela ter efeito, tem que se administrar concomitantemente um agente inotrópico, para que não haja redução do débito cardíaco durante a compressão mecânica. Esse é um dispositivo de CPAP que era utilizado muito para tratar a hipoxemia intraoperatória na cirurgia aberta e é inviável de ser realizado na cirurgia por vídeo. Esta é a manobra de compressão do parênquima pulmonar do pulmão não ventilado. Ela só tem sucesso quando se usa concomitantemente inotrópicos para não haja redução do débito cardíaco. E era realizada mais nas cirurgias abertas, assim como o clampeamento da artéria pulmonar. Esta é a manobra que eu falei no slide anterior, com introdução do broncoscópio no lobo não operado. Assim, há insuflação apenas do lobo não operado e o cirurgião continua operando sem que haja prejuízo na técnica cirúrgica. Esta é outra manobra em que se introduz o filtro bacteriano na conexão proximal do tubo dupla-luz conectado ao pulmão não dependente. Conecta-se o fluxo de oxigênio pela entrada da linha de capnografia em 2 litros por minuto e se oclui por 2 segundos e se libera por 8 segundos em ciclos de 10 segundos. Uma alternativa é a ventilação a jato, que pode ser a ventilação a jato de alta frequência, que tem dificuldade de exalar CO2 naqueles pacientes aprisionadores de ar, enfisematosos. E uma alternativa mais moderna é a ventilação percussiva de alta frequência, que é regulada a fluxo, ciclada a tempo e com controle de pressão, o que permite maior ajuste nesses pacientes. Naquele paciente que você esgotou todas as manobras de tratamento de hipoxemia, a instalação do ECMO venovenoso é uma alternativa para que a cirurgia possa continuar sendo realizada. Algumas medicações foram estudadas. Um estudo mostrou que a dexmedetomidina peridural aumentou a PO2 e reduziu a fração Shunt, mas esse estudo foi questionável. O epoprostenol, uma prostacyclina, em aerosol, promove vasodilatação nas áreas mais ventiladas, e essa droga sim é mais útil no tratamento da hipoxemia refratária. E quais são as nossas conclusões? Que as cirurgias minimamente invasivas geraram novos desafios à ventilação monopulmonar, pois esta passou a ser mandatória para a execução desses procedimentos, e a hipoxemia passou a ter que ser tratada de uma maneira que não haja prejuízo à execução da cirurgia. E quais seriam as consequências em órgãos-alvo, como cérebro, coração e fígado? No caso do cérebro, nós dispomos de oxímetro tecidual cerebral. E este oxímetro tem mostrado grandes quedas na oxigenação tecidual cerebral.
mas as consequências dessa hipoxemia tecidual ainda não estão bem descritas na literatura. Se você ficou com dúvidas sobre esta análise audiovisual, ou se você tem questões da sua prática clínica diária, mande para nós. Elas servirão de inspirações para futuras análises audiovisuais. Nosso e-mail, contato@nest4u.com. Muito obrigado!